E agora vamos para o segundo painel do dia, tecnologias e tendências do mercado financeiro digital e seu impacto nos próximos anos. Marcos Cavagnoli, diretor de Cash Management do Itaú BBA, e Renato Tavares, diretor nacional de vendas do Grupo Nexus. É com vocês. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Marcos Cavagnoli. Boa tarde a todos os nossos participantes, em especial ao nosso time que bravamente organizaram esse mega evento. É um privilégio, Marcos, tê-lo na primeira edição do Nexus Experience e revê-lo, mesmo que virtualmente, e vestindo a camisa. Tivemos mais de 2.000 inscritos nesse evento e vamos para o segundo e último dia de muito conteúdo interessante e provocativo. Já tivemos passagens muito interessantes falando sobre a macroeconomia, tendências, mercado de crédito, necessidade de ter um ecossistema fortalecido e, obviamente, com muita tecnologia e inovação por trás. Aqui a nossa pauta hoje é sobre a tecnologia e tendências do mercado financeiro digital e seus impactos nos próximos anos. Open Finance, Pix, Open Banking e o que você mais precisa saber. Ao fim da apresentação, Marcos, eu volto com uma sessão de perguntas e respostas. Enquanto ocorre a sua apresentação, os nossos convidados e participantes podem colocar seus questionamentos ali, dúvidas, perguntas. E aí aproveitem, pessoal, um briefing meu, que o Marcos é um especialista nesse mercado. Eu já conheço há alguns bons anos, né? E ele também colabora com toda essa inovação que ocorre no país, assim como o Grupo Nexus. Marcos, muito obrigado novamente, o palco é seu, fique à vontade e daqui a pouco eu retorno com as perguntas. Puxa, muito obrigado, eu queria desejar uma boa tarde aqui para todos que estão nos assistindo. Agradecer ao Grupo Nexus pelo convite. Tavares, muito bom te ver aqui de novo. E poder estar compartilhando aqui com vocês, falando um pouco sobre esse tema que eu sou apaixonado, que é inovação, tecnologia, especialmente aqui no mercado financeiro. Bom, acho que a gente vai subir aqui a apresentação, né? Vou pedir ajuda aqui do pessoal para ir passando aqui os slides. Então a gente vai falar um pouco aqui, né, sobre alguns conceitos aqui do Open Finance, Pix, e a gente trocar de pose, deixar aqui um tempo. Eu vou tentar um pouco mais rápido aqui na apresentação, para a gente ter mais tempo para perguntas, que normalmente é onde fica mais interessante. Pode seguir? Bom, aqui, só para a gente dar um contexto, acho que vale a pena aqui um comentário. Nós temos várias forças, né, e várias coisas acontecendo aqui no mercado brasileiro, mas algumas delas elas estão causando uma convergência neste momento, né? Nós estamos tendo o que a gente chama quase como uma tempestade perfeita, no bom sentido, onde você tem uma concentração de algum desses fatores que cria um ambiente extremamente propício para toda essa inovação que está acontecendo e essa reconfiguração do mercado financeiro. Eu gosto muito de usar esse termo. Nós temos toda a questão de potencial que existe, né, em termos de concentração e de oportunidades que tem para a população desbancarizada. Nós temos um novo consumidor que ele está agora já aflorado, né? Então a gente falava, talvez há 10 ou mesmo 20 anos atrás, da emergência do novo consumidor. Esse novo consumidor está estabelecido. E mesmo as pessoas de gerações um pouco mais antigas, né, como é o meu caso, já estão plenamente no mundo digital. Então isso é extremamente importante e coloca o mercado com uma pressão de mudança muito forte. Também um ponto que eu gosto de falar, às vezes a gente pensa muito no novo consumidor só na questão de produtos pessoa física, mas lembrem que esse perfil, né, ele já está em posições de gerência, diretoria, C-level de empresas. Então também quando a gente olha no mundo do atacado, que vai ser um pouco o meu foco aqui, nós também temos esse novo consumidor dentro das personas das empresas que a gente trabalha. Você tem toda essa emergência de tecnologias novas que estão aí na mão, elas democratizam o acesso e a criação de produtos. Então a gente pode também ficar horas aqui, mas para citar um pouco toda a questão de nuvem, né, toda a questão da tecnologia baseada em APIs, a economia, né, baseada em APIs, são pontos críticos aí nessa questão de como é que você desenvolve produtos e como você compõe eles em cadeias de valor. E um ponto extremamente importante que não podia ser deixado de lado é a questão da agenda regulatória do BC Hashtag, que tem trazido o que eu chamo de uma inovação regulatória muito direcionada, muito forte e muito líder no mundo. Pode seguir? Aqui só para dar um contexto, né, de onde a gente está falando essa agenda do BC Hashtag, ela inclui 4 pilares principais, agora também tem a questão da sustentabilidade,
mas isso aqui coloca um pouco na perspectiva do que está acontecendo, de toda essa transformação e, como eu disse, reconfiguração do mercado financeiro. Pode passar. E aí tem duas agendas aqui que fazem parte da parte de competitividade, que elas chamam muito a atenção, ganhando muita mídia, muita notoriedade. O Pix, obviamente, de uma forma mais intensa, por ter sido acabado de ter sido lançado, né, no dia 16, mas também o Open Banking numa agenda que está crescendo, ainda um pouco, né, não tanto espaço na mídia quanto o Pix, mas que a gente quer trazer aqui também para a discussão, porque a gente entende aqui no Itaú BBA ser parte crítica dessa reconfiguração que a gente está trazendo também para os nossos clientes e para o ecossistema que a gente participa. Né? E aqui também um pouquinho, às vezes o pessoal fala, Marcos, mas é Open Banking, Open Finance. Eu acho muito legal a gente usar aqui o termo Open Finance até. O termo original é Open Banking, mas o próprio presidente do Banco Central tem trazido já esse conceito do Open Finance, dado o escopo do que a gente está fazendo aqui no Brasil, de ser extremamente abrangente. E eu ainda trago, às vezes, até a questão do conceito do OpenX, né? Logo, isso aqui a gente está no momento onde não vai ser só finance. Você tem logística, você tem health, você tem uma série de áreas onde esse conceito de abertura e de troca, obviamente com sentido de informação, na criação de cadeias de valor, vai passar a ser, para mim, claramente o que vai reger o mercado nos próximos anos. Pode seguir? Então aqui a gente fazendo aqui um pouquinho de mergulho, né? Pode ir mais um. A gente traz aqui, só para começar, né, a questão do Pix, que é um nome dado aqui no Brasil, né, para o arranjo criado pelo Banco Central para pagamentos instantâneos. Ele é um fenômeno que não é só local, né? Ele já está acontecendo em vários países do mundo com diferentes graus de maturidade. E isso é importante porque a gente pode ver, a gente pode trazer benchmarks e discutir coisas que estão acontecendo, por exemplo, em países como a Austrália, que tem um modelo bem interessante, mesmo na Índia, México, onde a gente tenta fazer alguns paralelos para o que está acontecendo aqui no Brasil. Claro que cada país é um país, a gente tem coisas aqui que são bem típicas, e aqui eu trago um ponto para depois a gente até explorar na questão de perguntas, que são justamente o que essas questões estruturais e culturais trazem nos modelos e na forma como as curvas de adoção do Pix em relação a outros meios de pagamento, ou mesmo em relação ao dinheiro, né, não pegando só meios digitais, como é que isso vai acontecer no Brasil? É um ponto bem interessante, tem vários fatores que influenciam e que podem fazer uma curva, né, normalmente aquela curva em S, né, que é o padrão de uma curva de adoção, mas a gente entender como que fica a parte inercial dela no início, o ramp-up dela e como é que é o ângulo disso, como é que vai ter o efeito de resistência, né, que é a parte final ali do S. Então vale a pena a gente depois também, se alguém tiver algum interesse, entrar um pouco nessa discussão. Mas a provocação fica aqui. Cada país, cada cultura, cada ambiente dá, e cada tipo de implementação, essa combinação cria um efeito de curva de adoção que vai ser bem específico, ainda específico, no caso do Brasil, na minha opinião, até por setor industrial, por região, nós temos vários países dentro de um país só, então você tem população desbancarizada, você tem população altamente tecnológica e bancarizada, vai ser bem interessante a gente pensar nesse assunto. Pode seguir? Aqui, dando um pouco um contexto, né, do que o Pix faz parte, a gente vê ele como uma parte de uma evolução transacional e que a gente tem até acho que mudar aqui esse PowerPoint, vou falar com a minha equipe, não vai parar no Pix, né? Então a gente fala desde que começou o dinheiro em espécie, passa pelo boleto, que é uma jabuticaba aqui brasileira, mas extremamente interessante, e parte, né, de toda a abordagem tecnológica que nós sempre tivemos no mercado financeiro pelas questões de inflação e tudo. Tivemos, né, passamos aí pela implementação da TED, aí, quando foi implementado o SPB em 2002, e agora nós temos aqui o Pix como parte dessa evolução e não será a última, tá? Acho que um ponto aqui importante trazer é que o Pix, ele, às vezes erroneamente, eu vejo muitas pessoas considerarem o Pix como uma transação em si, mas ele é um sistema de pagamento. Então ele vai trazer vários tipos de funcionalidades, vários tipos de composição de valor, e não vai parar por aqui. Então você fala assim, poxa, também é um ponto que a gente pode discutir um pouco mais para frente, mas já se discute, né, algumas lives do Banco Central e conversas, que você vai ter uma hora, né, está tendo já uma análise sobre a questão das Central Bank Digital Currencies, né, as CBDCs. Então, é um fenômeno mundial, você tem quase 20 países hoje já testando algum modelo desse tipo, Brasil também olhando para isso, e acho que dependendo
da forma como seguir, a gente vai ter isso aqui entrando mais cedo ou mais tarde, depois da curva aqui de amadurecimento do Pix. Pode seguir. Aqui só trazendo um pouco aqui o assunto todo mundo já conhece, né, o básico, mas é sempre bom passar. Ele é um novo sistema transacional, acho que tem a questão aí que é mais popular do 24/7/365, a questão das chaves, que as pessoas já tiveram aqui a experiência, né, a partir do início do mês, do cadastro dos 4 tipos de chave e como é que isso pode mudar toda a questão de como é que a gente acha as pessoas, de como a gente acessa as pessoas e de até como, indo um pouco mais para a realidade de empresas, para provocar aqui um pouco, como é que você faz a gestão de informação em relação a quem você está pagando e recebendo pela chave em si ou até por componentes informacionais que o Pix traz de uma forma diferente no conteúdo transacional dele. Né? E acho que um ponto aqui importante é a questão, né, existe uma grande discussão hoje em dia do QR Code, né, ou então na versão aqui Pix, o BR Code, que é como é que vai ser a taxa de adesão dele, a taxa de adoção. Eu tenho uma visão que vai ser uma taxa de adoção interessante, claro que ela tem um tempo aqui na curva S, mas dado o perfil brasileiro, pode ser aqui algo bem interessante, que vai criar uma série de casos de usos extremamente práticos, quando você vai, por exemplo, para utilities, para e-commerce e algumas outras coisas, né? E também aplicações ligadas, eu sempre gosto muito, a gente pode deixar essa provocação, aplicações ligadas a aumentar a proximidade e o valor da velocidade da operação de pagamento para operações de supply chain. Pode seguir? Aqui eu trago algumas discussões, aqui alguns exemplos, né, de aplicação, por exemplo, em e-commerce, acho bem legal porque a gente vai estar próximo aqui da Black Friday, e eu acho que aqui o grande ponto, né, vai ser, além do ponto de destaque do Pix no checkout, então sempre vai ser um ponto importante de atenção e desafio, a questão da usabilidade, dos testes AB, para ver como é que isso vai interferir, né, e como é que vai viabilizar e potencializar vendas. Então é importante você estar com o teu parceiro pronto para esse tipo de discussão, né? A gente tem ouvido muito isso dos nossos clientes e ajudado muito eles a poderem discutir as melhores formas de implementação e também começar a pensar nas questões de caso de uso, de como isso interfere na tua cadeia logística, né? No fundo, eu também sempre brinco que ninguém acorda de manhã uma empresa, né, sem ser do setor bancário e fala, poxa, acordei para fazer um Pix, né? Ou uma pessoa física, você não faz isso. O pagamento é um meio. E você está querendo um bem, um serviço, né? É sempre isso. E a empresa tem como missão principal os nossos clientes esse bem ou esse serviço, entregue na mão do cliente e com usufruto pelo cliente, que é quem gera valor para ele. Então a gente vê a transação e o sistema aqui de pagamento, o nosso conjunto de soluções, como uma forma de facilitar essa entrega de valor dos nossos clientes na cadeia dele. E acho que aqui, para o e-commerce, vai ser bem interessante como isso vai interferir na questão da velocidade logística, liberação de estoque, diminuição de working capital. Isso pode ter um ganho aqui bem interessante, bem forte para quem quiser. Pode seguir também. Você tem aqui, né, a gente já tem vários clientes nossos aqui, já desde a implementação de segunda-feira, funcionando aqui com o varejo físico. A gente tem visto aí casos muito interessantes, muito felizes de o pessoal poder chegar no checkout, vendo o QR Code, batendo com o celular e podendo pagar. Né? Então isso aqui vai ser extremamente também interessante, até na questão, pegando aqui um exemplo, né, de velocidade, que é um ponto logístico também. Quando você fala velocidade no checkout, né, velocidade no caixa físico, isso é extremamente importante para alguém que conta segundos. Na hora que você tem, né, filas e vários caixas, você poder fazer um pagamento por algumas dezenas de segundos, às vezes, né, para alguma coisa mais rápida, pode ser extremamente interessante e cria também algumas experiências importantes em termos da habilidade de você interagir com algum tipo de informação que está sendo carregada ali durante a transação, né? Você eventualmente pode propor alguma coisa para o cliente, pode estar coletando algum dado, obviamente dentro de conceitos de consentimento, mas você poder estar interagindo e proporcionando algum tipo de informação para o seu cliente ou coletando dele de uma forma diferente. Pode seguir. Aqui, né, no caso, a gente está fazendo uma aplicação aqui para automações comerciais, né, também mostrando aqui quando você tem a apresentação do QR Code, então é um caso bem importante. Mas acho que aqui já a gente pode também passar rápido, fica mais tranquilo. Pode passar. E aqui a gente resume um pouco, tá, em alguns pontos que eu acho que eu trago aqui para reflexão, para a gente também poder explorar mais a fundo, né?
O que a gente vê na questão aqui crítica do Pix, ainda mais aqui no conceito que a gente traz aqui no Itaú BBA? Você criar casos de uso baseados em simplicidade, né? A simplicidade passa a ser um fator chave de como é que você incorpora isso, por exemplo, num app seu, numa experiência que você leva para o teu ecossistema, por exemplo, como um participante indireto, e você poder fazer o teu cliente sentir cada vez mais que o ato de pagar é algo tranquilo, é algo que deixa ele sem a complexidade de entender o que está acontecendo. Um outro ponto aqui de reforço é a questão de segurança. A segurança ela é um conceito extremamente crítico, a gente tem ouvido várias notícias, algumas dúvidas, impactos, e é normal, toda vez que você implementa um novo sistema, você tem um tempo de acomodação, de entendimento da segurança no contexto da empresa, entre as empresas e até dos usuários finais, né? E isso cria, às vezes, obviamente, um ambiente fértil para fraudadores usar, né, de ferramentas de engenharia social, principalmente, para conseguir ter algum benefício, né? Uma vez que, na verdade, o sistema em si ele é extremamente resiliente em termos de segurança, então é óbvio que os fraudadores eles fazem todo um trabalho na parte mais fraca, que somos nós, os seres humanos, e daí a engenharia social. Então a gente tem feito um trabalho extremamente extenso aqui de educação do nosso ecossistema de empresas, na parte de segurança, não só do PIX, né, do ambiente PIX em si, mas do contexto geral de segurança da empresa conosco, e isso é extremamente importante. Eu falei, não adianta você ter segurança, por exemplo, no teu processo de cadastro de chave de Pix e você ter um problema de abertura de conta, ou gestão de conta, ou, por exemplo, gestão de pagamentos ou transações manuais. Então, este contexto que nós oferecemos dá muita segurança para as empresas criarem as soluções que elas precisam, e a gente colocou um corpo nosso de mais de 500 especialistas de segurança para estar participando de reuniões e desenhos junto com os nossos clientes do que eles precisarem para estar aprofundando nessa questão e estar totalmente seguro no que precisa fazer, né? A questão da conveniência é extremamente importante também de ser mapeada nesses casos de uso. Quer dizer, como é que eu uso o fato de eu poder estar em qualquer lugar, né? Porque a tecnologia Pix ela fala muito com a questão mobile, e eu poder estar a qualquer hora e a qualquer dia sendo capaz de pagar ou receber, como é que isso aqui pode me trazer, né, outras perspectivas e criar casos de negócio diferentes. E, obviamente, a questão da velocidade, né, a gente tem aqui grande parte das nossas transações já uma velocidade bem rápida, abaixo de 3 segundos, e quando você tem isso, você pode criar situações onde, por exemplo, numa situação que você colocasse um pagamento que tem uma demora maior, você estaria criando muitas filas, ou você, por exemplo, estaria criando fila, às vezes o pessoal fala, não é só fila de pessoas no caixa, mas pode ser de caminhões na saída ou entrada de uma empresa, então você tem várias coisas que você pode pensar aqui em cima disso, né? E, obviamente, todo um conceito aqui que a gente chama de conciliação, mas ele fala muito com a visão de gestão de informação atrelada ao pagamento e à tesouraria. Então, acho que aqui a gente tem aqui várias formas de propiciar isso, que vão desde integrações proativas com os melhores ERPs do mercado, um hall de APIs extremamente completa e robustas para poder estar fazendo todo esse processo aqui de informacional com os clientes, e o uso de múltiplos canais. Quer dizer, você pode, inclusive, usar desde APIs até trocas de arquivos mais tradicionais, né, KNAB, para poder estar fazendo a toda a transação, e isso propicia flexibilidade para os clientes para a construção dos seus casos de uso. Pode ir. Aqui nós estamos rodando um recap aqui nas principais datas, né? Então nós passamos agora pelo lançamento oficial, estamos aí praticamente completando uma semana com ótimos resultados, de uma forma extremamente positiva. E aqui eu deixo algumas provocações, né? O Pix tem uma agenda aqui que está já falada pelo regulador, que vai desde a questão de aproximação, QR Code pagador, né, que vai ser extremamente crítico quando você não tem alguma conectividade né, de telecomunicações aqui disponível, o saque Pix, que acho que vai ser um caso de uso extremamente interessante na rede de varejistas, né? E acho que assim, um ponto que eu deixaria aqui também de bastante reflexão é que você tenha toda uma dinâmica nova que vai ter que ser estabelecida dentro das tesourarias, né, das empresas, em termos que vai desde a questão trabalhista, né, de horário de trabalho, até você ver como é que você faz toda essa nova gestão de informação com esses dados que estão passando.
Então aqui a recomendação, né, e o que a gente tem feito aqui com nossos especialistas PIX a gente não está falando só de pagamento, está falando de gestão de dados, informação e de valor agregado, né? O ambiente para isso, ele é provocativo o suficiente para a gente pensar nisso e pensar junto com as empresas. Pode seguir? A gente vai dar aqui uma passada, eu estou indo aqui um pouco rápido, dado o horário, no conceito aqui do Open Banking, e a gente tenta deixar aqui um tempo bom aqui para as perguntas com o Tavares. Pode seguir? Aqui também a gente fala, né, o Open Banking também, que a gente está trazendo aqui, ele faz parte também de toda uma evolução que a gente fala aqui em termos de forma de acessar o cliente e criar valor, né? E essa forma de criar valor, eu acho que uma provocação importante aqui, ela é dada pela própria evolução das tecnologias disponíveis, né? Mas ela também é dada pela questão cultural. Então isso aqui é muito importante, né? Quando você fala APIs já existe há algum tempo, mas você tem que ter algumas convergências tecnológicas e uma questão cultural em termos de como é que se cria valor, né? E não criar valor mais sozinho e pensar em ecossistema, que foi extremamente importante para essa emergência aqui dessa discussão toda de Open Banking e, obviamente, Open Finance, dado o nosso escopo. Pode seguir. Aqui, né, você tem, acho que a grande questão que a gente começa a ver aqui é uma bidirecionalidade, né, que não era tão forte ou tão crítica quanto antes, tá? Especialmente nessa questão do empoderamento do cliente enquanto esse ser que tem os seus dados usados por um ecossistema, né? E esse ecossistema começa a reconhecer o valor desses dados e também este dono de dados, que somos todos nós, começa também a reconhecer o que ele tem, né, e como é que ele pode estar usando isso de uma forma diferente. As APIs são grandes integradores e viabilizadores, mas eu gosto de colocar aqui o ser humano no centro, porque isso aqui mostra e relembra para a gente que essa vai ser para mim a grande questão, né? Seja o ser humano enquanto pessoa física, ou enquanto uma pessoa física dentro de uma pessoa jurídica, né? Eu também falo que não existe empresa que compra produtos, são pessoas que compram, né? As empresas são conjuntos de CPFs, de pessoas, e na hora que a gente entender, né, como a gente usa esse contexto bidirecional para criar valor para quem está no centro, a gente vai começar a ter uma outra abordagem de construção de valor e de como a gente junta, né, serviços para criar produtos. Pode seguir? Aqui dando só um pouquinho aqui de contexto, né, de tempo do que a gente tem feito aqui nessa questão de Open Banking, Open Finance no mundo. Então essa discussão também é razoavelmente antiga, né, começa desde 2016, o movimento mais estruturado aqui, principalmente na Europa, né, ficou famosa aqui a chamada PSD2, né, Payment Services Directive 2 aqui, que foi realmente a regulamentação que deu o passo aqui decisivo para a implementação do Open Banking, e o Go Live dele, né, então a gente está falando aí já de um mundo aí razoavelmente com alguma experiência na frente, mas não muita. Isso é interessante porque às vezes as pessoas falam, mas a gente não viu ainda um caso, né, tão crítico ainda na Europa, tem coisa para amadurecer, sim, isso aqui é razoavelmente novo, mas o ambiente, né, que a regulamentação cria de possibilidades é extremamente amplo, extremamente diverso. Aqui é para dar uma visão, pessoal, de um pouquinho assim, o que é a abrangência e nível de regulamentação e de como isso impacta a agenda, né? Então, na hora que você olha esses três vetores, aqui, como eu falo, três vetores é o prazo de implementação. Eu acho que o que é interessante aqui é que o Brasil está numa situação extremamente intensa, né? Ele tem uma abrangência muito forte, um nível de regulamentação também muito forte e um timing de implementação que é bem agressivo quando você compara com os outros países. Isso aí vai colocar uma série de desafios para o ecossistema e que é importante a gente estar mapeado nisso agora que está no final do ano para o que vai acontecer em 2021 e também 2022 enquanto amadurecimento. O Open Bank está praticamente um ano defasado do Pix, então o Pix ele tem um lançamento básico este ano, vai ter outros lançamentos em 2021, mas já amadurece mais, em 2022 a gente amadurece praticamente os novos lançamentos de 2021, tá? Se a gente fosse ver assim, de uma forma bem rápida aqui o Pix. O Open Bank é diferente, a gente está lançando algumas coisas esse ano, bem iniciais, os grandes lançamentos acontecem ao longo do ano que vem, então você começa a ter
amadurecimento em 2022 e 2023. Pode seguir. Aqui é um resuminho, tá, importante das fases aqui do Open Banking. Então você tem aqui a fase 1 agora, né, que são informações básicas de canais, a fase 2, onde para mim realmente você começa a ter bastante valor agregado, que são as informações de cadastro e dados transacionais, né, onde você começa a poder criar mais inteligência. Fase 3, extremamente crítica, né, que é onde você começa a iniciação de pagamentos, porque você praticamente ele liga o Pix, né, e com o Open Banking, e acho que isso aqui cria uma pluralidade de casos de uso e de estruturas que pode ser extremamente interessante para o mercado. E você tem dali para frente a fase 4, onde vai ter o rollout de outros, né, de outras áreas, e aí acho que realmente a gente fica com a cara de Open Finance. Seguindo? Aqui são alguns fatores críticos de sucesso que a gente traz aqui nessa visão de Open Banking, Open Finance, que a gente tem criado aqui com os clientes, que é realmente você entender a jornada de consentimento, né, ela ser clara, ser transparente, ser bem próxima do cliente e, principalmente aqui, você ter a questão do valor agregado, né? É muito difícil você consentir algo se você não entende o que você ganha em troca. Então, isso aqui vai ser um ponto crítico para qualquer tipo, qualquer persona de cliente, alguns mais do que outros, e puxa também aqui um ponto muito importante do Open Banking, talvez mais do que no próprio Pix, isso, que é a questão da educação. E aqui, quando a gente fala educação financeira, é num sentido mais amplo, não é só educação financeira, educação lógica, educação sobre dados, educação sobre o local de poder do consumidor. Eu entendo que as empresas não vão poder só fazer ofertas de produto ou tecnológicas, elas terão que atrelar em toda a sua estratégia como é que eu educo o meu ecossistema e o ecossistema dos meus clientes para poder, né, criar mais valor dessas jornadas de consentimento e relacionamento. Uma coisa, um outro ponto extremamente crítico é o data mining, quer dizer, toda a parte de como é que você procura informação, como é que você gerencia ela, passa a ser um ativo de qualquer empresa que esteja nesse processo. Até foi interessante, ele fez uma live com o Banco Central, com o presidente ontem, ele reforçou muito essa questão, né, do valor do dado para os ecossistemas de empresas. Eu acho que isso aqui vale a pena um capítulo à parte, e também toda uma discussão de como é que se monetiza isso. Nós passamos a ter, né, quando você fala, por exemplo, de APIs, você tem toda uma discussão de API economy, né, a economia das APIs. Como é que você monetiza uma estrutura na qual agora você, né, disponibiliza serviços por chamados de API? Era uma coisa usual. As empresas, os bancos começaram a pensar e ainda estão pensando e amadurecendo como é que você cria uma economia, né, baseada nisso, e vai ser a mesma coisa em relação a dados. Né? Na hora que você tiver conjuntos cada vez maiores e mais complexos de dados, como é que você cria valor nisso para o seu cliente, como você cria valor nisso internamente, e como é que você pode começar a cobrar por essas coisas. Então, esse amadurecimento na parte de monetização vai ser bem interessante nos próximos anos. Pode seguir. Aqui só alguns casos aqui que a gente trouxe, né, que são exemplos aqui de bancos e empresas aqui de fora do Brasil que já estão aqui trazendo, né, algumas visões aqui de como é que você pode integrar informações, começar a iniciar pagamentos. Então a gente deixa aqui mais para referência para quem estiver interessado depois entrar no site da empresa e poder se aprofundar um pouquinho mais. Pode seguir. Aqui também um outro ponto que a gente achou bem interessante, né, que é essa visão, de supply chain finance, né, quer dizer, como é que você começa com a visibilidade agregada de contas bancárias e sistemas de contabilidade ou gestão, começar a entender a dinâmica disso para você poder ter outras visões, né, relativas a, por exemplo, otimização de capital de giro, antecipações e visão do fluxo monetário, né? O dinheiro ele flui assim como você tem supply chain management, né, para coisas físicas ou para bens físicos ou serviços. Esse conceito também do ponto de vista financeiro passa a ser extremamente interessante, ainda mais quando você atrela dados. Pode seguir. E aqui, né, alguns pontos que a gente reforça tanto na implementação do Pix e do Open Banking, que serão críticos, né, na visão do cliente. A personalização, e aqui né, a segurança,
a jornada, né, quer dizer, você entender essa jornada, a gestão de dados, como eu falei antes, a simplicidade, velocidade e conveniência. Um resumo que eu queria fazer aqui para fechar, para a gente deixar nossos 20 minutinhos aqui de perguntas e respostas, é que, especialmente quando você atrela, né, esse conjunto Pix com Open Banking, vamos imaginar que a gente está aqui já né, fazer um esforço de ir para o futuro, imaginar que a gente está aqui em dezembro de 2021, às vezes as pessoas me perguntam, Marcos, que tipo de empresa, banco, fintech, qualquer tipo de empresa, que tipo de empresa, né, vai ter potencial de crescer no mercado, que vai ter essa diferença, que é essa reconfiguração. Eu sempre trago alguns pontos críticos. Primeiro é que, reforçar aqui, segurança, nada novo progride sem segurança, sem solidez, porque senão você dá um passo, assusta e volta dois. Então isso é extremamente importante, não significa que não tenha que ser, você não tem que testar, você não tem que ter ciclos, né, curtos de aprendizado e evolução. Você tem erros, e com esses erros você aprende. Eu falei, erro é diferente de negligência, né, então isso é importante, é diferente de falta de segurança. O erro é quando você aplica no modelo de negócio com toda a responsabilidade e você tem um gap de fit, né, de ajuste de valor com o mercado. Ok, você reaprende, ajusta, né, pivota e segue. Então é importante isso, né? Ser ágil não significa não ser seguro, né? Ser ágil digital não significa ser seguro. A centralidade no cliente passa a ser muito crítica, porque a gente vai ter que entender a jornada dele, né? Com muito uso de dados. A gente vai ter que passar a entender que componentes esse cliente quer e de uma forma muito aberta, não se preocupar numa primeira parte se isso está na empresa específica que eu estou ou não. Porque se eu entender bem isso, aí vem a parte 2, que é realmente como é que eu monto essa cadeia de valor, e aí entra toda a questão de APIs e serviços, né, do mercado, e como é que a gente vai ser capaz de juntar isso. Então eu falo muito esse termo, né, que a gente tem que ser um ecosystem player. Eu vou ter que ser capaz de entender a jornada do cliente, ter essa centralidade, e ao redor disso eu vou criar o quê? O meu produto vai ser um conjunto de serviços, algumas APIs internas, algumas APIs que vêm de fora, algumas de fora do Brasil, e eu vou ter que saber, né, montar um ecossistema para esse meu cliente, né, e para esses meus conjuntos de cliente. Então isso para mim vai ser muito crítico, e também por outro lado, você saber ser um ecossistema player, também jogar no ecossistema que outros montaram, né, com os seus serviços. Então essa flexibilidade passa a ser crítica para a gente poder operar tanto centralizando o cliente ou para quem montou um outro ecossistema, você fazer parte dele, né, e com isso também agregar valor e ganhar junto, né? A gente vai passar a ter dinâmicas de relacionamento com as empresas, com os competidores, né, muito mais difusas do que são hoje. A gente vai competir, que a gente fala, a gente vai cooperar. E essa flexibilidade, essa abordagem mental, ela vai ter que ser traduzida em processos de negócios e estruturas de tecnologia para poder ser viabilizada. Pode seguir? Bom, pessoal, eu encerro aqui. Deixei aqui os 20 minutos. Prometo o pessoal da organização para deixar com algumas perguntas. Obviamente não deu para aprofundar muito aqui em cada um dos temas, mas eu gosto sempre de fazer essas lives e conversas muito mais para provocar a reflexão, e daí com a provocação você tem horas para aprofundar depois com os times, do que às vezes a gente aprofundar aqui especificamente. Então fica aqui o meu contato, tem meu LinkedIn, tem a nossa landing page do Itaú BBA específica para o Pix, né? A gente logo vai ter uma para o Open Banking também, e eu convido aqui vocês, além das perguntas aqui, a acessarem os nossos especialistas Pix aqui do Itaú BBA, para poder aprofundar no que for necessário em termos de caso de uso, comercial, aplicação, conceito de segurança em torno do produto, etc. Muito obrigado. Estou escutando. Estão me ouvindo? Agora ouvindo? Ok. Marcos, obrigado pela sua explanação, parabéns, obrigado por compartilhar toda essa informação. Esse é um tema que nós temos paixão, né? E tenho a convicção de que o que você nos trouxe para os nossos participantes aqui estará nas discussões de planejamento estratégico de 2021 das empresas e também das pessoas físicas. Esse ecossistema agora ele caminha junto, né? Estamos vivendo aí um momento muito diferente na forma geral de como fazemos nossas atividades, as nossas interações e os nossos hábitos, né? Percebemos aí o surgimento de novos modelos de negócio e, sem dúvida,
a pandemia ajudou a acelerar o nosso pensamento por transformações mais profundas. Percebemos também os movimentos de empresas negociando operações, aquisições ou fusões, porque entendem ser complementar aí, e veremos ainda muitas movimentações desse tipo, e a gente está inserido de alguma forma nesse contexto, né? Eu tenho participado de muitas reuniões também sobre o Open Finance, e especialmente sobre o PIX com os clientes, dos setores de indústrias, varejo, utilities e governo. E na sua grande maioria, elas têm nos relatado dúvidas conceituais sistêmicas, integração e, obviamente, o segurança, que você comentou. E temos deixado claro que ele pode se aproveitar muito dessa oportunidade criando valor. Ontem, na brilhante palestra do Ricardo Amorim que nós tivemos aqui, no primeiro dia do nosso evento, ele falava sobre a grande aceleração digital, que aqui eu trago algumas motivações que nos tornaram mais aparente nessas conversas com os nossos clientes. Como, por exemplo, a necessidade de usufruir dos benefícios do Open Finance, de aumentar a eficiência operacional, aumentar a percepção de entrega de valor ao cliente final e a preocupação de quão saudável está a minha cadeia de valor, né? E também trazendo os desafios corporativos atuais. Aí eu estou falando de sistêmicos, legados, etc. Então, nós, nexialistas, atuamos nos ecossistemas produtivos, promovendo o fortalecimento das cadeias colaborativas. E um dos nossos papéis da nossa oferta é permitir que os nossos clientes se integrem ao PIX, com seus sistemas legados, como você comentou também. E aí a gente começa a ter alguns próximos passos, né? Então, alguns benefícios são visíveis e são verbalizados para a gente, como, por exemplo, além da redução de custos tarifários, melhoria na eficiência operacional, ou seja, uma economia, os ciclos de transações na integração que eram diários passa para milissegundos, os ciclos de faturamento são reduzidos, trazendo um impacto financeiro, e, em alguns casos, uma economia de milhares, né? E um ganho operacional em várias áreas, né? Além de ter informações financeiras conciliadas em milissegundos, né? Então, já vemos entrega de valor sendo refletido com uma semana de lançamento, né? Algumas empresas, após essa onda da entrada do PIX, elas começam a visualizar novas oportunidades de negócio. E, para oferecer para o mercado também, porque a transação PIX, ela tem novas informações e novos campos que podem ser minerados, né? Ontem eu estava no Inovar, e o presidente Roberto Campos comentou exatamente isso, né? Então, esse é o grande ativo do negócio, né? Outro comportamento que enxergamos aqui é inserção de novos negócios participantes, como o pequeno estabelecimento comercial, que passa a ser viável economicamente e ele é reinserido ao contexto econômico, né, formal. Outra tendência que a gente acompanha por aqui é o comportamento inclusivo das pessoas físicas no movimento de bancarização da população e também uma movimentação dos mercados e segmentos emergentes, mais elevado do que o mercado estabelecido. Do lado do banco, você tem essa percepção? Puxa, ótimo comentário que você fez aí sobre como... Tá dando para me ouvir? Deu um eco aqui. Bom, ótimo comentário que você fez sobre como tudo isso tá mexendo aí já com uma semana, né? A gente já podendo ver vários clientes aí, acho que até alguns em comum aí com essas melhorias. Que eu vejo, né? Eu concordo com você, primeiro ponto. Acho que toda essa tecnologia, essa inovação regulatória é uma inovação interessante, né? Porque uma é a inovação que você quer fazer, a inovação que a gente está tendo aqui com o PIX e com o Open Finance, ela é bem interessante porque ela tem uma parte que é obrigatória, né? Ela veio. E aí, obviamente, você pode expandir isso de uma forma a haver um valor maior para a tua cadeia. Mas voltando aqui ao assunto, eu concordo plenamente com esse aumento de possibilidade. Então, você tem aí desde questão de bancarização de pessoa física, redução do uso do dinheiro do numerário, que é extremamente importante, dá mais segurança para as pessoas, dá mais segurança para os estabelecimentos, dá mais segurança para os bancos, menos custo. Todo mundo sai ganhando. Obviamente, o papel moeda não vai sumir, ainda mais o numerário não vai sumir, ainda mais num país como o Brasil, mas se a gente puder reduzir bastante isso, acho que sai todo mundo ganhando, né? Como sociedade, a gente sai ganhando.
Eu acho importante também a entrada de novos, quando você fala novos modelos de negócio, até para criar esse acesso. Você tem, dentro dos modelos, por exemplo, do Pix, coisas bem interessantes, como o participante indireto, que é algo que também, às vezes, não tem tanto espaço na mídia, mas é extremamente interessante, né? Você poder ter empresas que querem levar o Pix para o seu ecossistema, seja de pessoas físicas ou jurídicas, e, poxa, isso tem motivado discussões amplas em termos de criação de apps e de soluções, porque daí não adianta você levar só o Pix, né? Quando você quer fazer um app da sua empresa para levar pagamento para a ponta, faz sentido você botar também conta corrente, faz sentido você botar, por exemplo, pagamento de boleto, faz sentido você colocar TED, faz sentido você colocar, poder pagar conta, poder pagar imposto, faz sentido você poder fazer conciliação. Então, a abertura que também o conceito de participante indireto traz, eu acho extremamente forte, vai ajudar muito nessa amplificação, nessa bancarização e melhoria do que já está. E também acho que o caso aqui, que eu sempre gosto, ainda não está, né, vai ser uma novidade para o ano que vem, que é o Saque Pix, que vai transformar profundamente como a gente relaciona com o numerário, integrando ele com o Pix, e como é que a gente fomenta aqui e reduz custo, aumenta o volume de pessoas em loja, de varejistas e até pequenos varejistas. Então eu vejo que essas duas vertentes aqui são novidades importantes que entram nesse contexto que você colocou. Legal, Marcos. Aqui do nosso lado, por sermos predestinados a inovar sempre e participando e estimulando desses movimentos do mercado financeiro brasileiro, nós temos participado desde o início também, junto com vocês, dos grupos temáticos do PIX, né? E nós temos a convicção de que o Banco Central foi muito eficiente na missão desse desafio, sendo o regulador, o instituidor e o operador dessa infraestrutura, né? Interagindo com todo o ecossistema participante e também mantendo-se firme na posição de manter as datas, e até algumas iniciativas ele antecipou, né? E aí, sem dúvida, os modelos baseados num sistema financeiro aberto e seguro, eles vieram para ficar, né? E estamos evoluindo nos processos de segurança a cada dia. O caminho do Pix, desde que era uma ideia, se passaram 1 ano e meio com reuniões plenárias, os avanços dos grupos temáticos, e aí chegamos no dia 3/11, iniciamos o Soft Opening, e ainda para um público restrito, experimentando as transações na prática, né? No dia 16, segunda-feira, o início das operações para toda a população, e aí eu queria trazer alguns dados que já foram publicados, né? No dia 16 do 11, até às 18 horas, nós tínhamos mais de 1 milhão de transações liquidadas, com valores superiores a 777 milhões em valores transacionados liquidados, e um ticket médio por transação de R$ 773. Ontem, no Inovar, o presidente Roberto Campos, do Banco Central, que eu estava lá na live com vocês, comentou que a infraestrutura permanece estável, não apresentando problema na performance. Naquela data, ontem, havia mais de 77 milhões de cadastro PIX, mais de 2 milhões de operações no dia, o que reafirma que a nossa lição de casa foi bem feita, né? Agora, nós queremos saber o seguinte, Marcos, conte para nós como é que foram os bastidores do banco para essa virada, né? Porque a gente sabe que existe uma necessidade complementar, que não só a liquidação de pagamentos, mas como é que foi essa virada de chave para a preparação de um banco que trata mundialmente, de empresas que estão fora do Brasil, para um contexto 24/7, num momento tão intenso e diferente que a gente está vivendo? Conta para a gente como é que foram os bastidores para que você atenda esse público no conceito 24/7. Poxa, muito legal a tua pergunta. Primeiro, eu concordo com você que o lançamento tem sido um sucesso também, né? Lá na live que você viu, nossa, do Treasury Vision, o presidente Roberto Campos reforçou isso, eu concordo plenamente. Tem sido aí um sucesso. Claro, tem suas dificuldades, nada tão grande e tão amplo entra sem alguma dificuldade, mas sem dúvida chegou para ficar, e a gente vai. Isso aqui é muito ainda no início, né? A gente está na primeira semana, então até mesmo os volumes ainda são, né, insignificantes perto do que serão daqui a um pouco. A própria questão, acho que até das estatísticas de valor ainda, né, elas vão ter que ser estabilizadas aí no que acontece quando você começar a transacionar de forma mais maciça, então ainda acho que existe algum ajuste que vai acontecer,
Mas, de toda forma, o sistema foi muito bem implementado e todo mundo que participou, né, nesse ecossistema de construção, do Banco Central até todos os participantes, estão aí totalmente de parabéns. Né? A gente fez, acho que, um trabalho incrível. O banco vem se preparando muito, né, já faz desde o ano passado, e aí, obviamente, todos os desafios de tecnologia, né, de forma alguma é fácil, falar que é fácil seria tá, né, desrespeitando a inteligência de todo mundo. Pelo contrário, foi muito difícil. Acho que para todos os participantes tem sido difícil, mas nada tão grandioso e tão relevante entra, né, como disse, acontece de uma forma que não seja difícil, mas o importante é que foi muito bem feito, muito estruturado. Acho que um ponto crítico aqui para te posicionar e que a gente entendeu que faz parte dessa jornada não era só estar colocando a tecnologia do pagamento instantâneo funcionando, né, como a gente tem aí provado, mas é também todo o em volta dela para que os nossos clientes possam estar usufruindo de uma forma tranquila do que ela traz. Então, alguns pontos importantes, né, que acho que é legal reforçar. Toda essa discussão sobre segurança, né, o Pix traz essa discussão. É normal, novas tecnologias trazem uma necessidade de ajuste de segurança. Então, a gente está aproveitando isso para poder apoiar os nossos clientes de uma forma extremamente única. Como eu disse, a gente tirou o nosso corpo de segurança, que é incrível, de dentro do banco e colocou junto com a nossa força de vendas especialista Pix para apoiar totalmente nossos clientes. A gente tem feito lives específicas sobre segurança e a gente tem tido um retorno incrível, desde lives abertas até eventos intra-company, para poder ajudar, né, nesse processo. Então, segurança é um ponto crítico que a gente teve que mudar muito e a gente colocou isso na rua. Outro foi toda a preparação da equipe comercial. Então, ela vem há praticamente aí um ano sendo preparada para toda essa abordagem digital e a transformação dela em especialistas Pix, né, e especialistas de Open Banking, de todas essas tecnologias novas que estão vindo. Não adianta a gente ter uma tecnologia nova se a gente não sabe comercialmente como leva isso para o cliente, como tangibiliza, como implementa, como cria caso de uso, como cria solução, não é botar uma transação e falar, poxa, como é que a gente cria uma visão no cliente de valor agregado, reconciliação, liberação de carga mais rápida, fila que se move mais rápido, uso de informação complementar que está na transação, que pode ser colocada na transação, tudo isso a gente está ali preparado e está ativamente discutindo já com a nossa base de clientes. E acho que um último ponto aqui é a questão toda de serviço, de atendimento. Não adianta você ter transação 24/7/365 instantânea, com cheia de informação, se você não tem uma área de atendimento que passa a ser parte do produto. A área de atendimento ela tem que ser muito mais do que só 24/7. Ela tem que ter toda uma questão de tecnologia junto, de poder estar conversando com o cliente, um participante, né, uma empresa que usa o Pix normalmente como tesouraria ou um participante indireto, num nível de criticidade extremamente alto, com muita profundidade técnica e também capacidade de discutir quando você tem toda essa novidade e complexidade, por exemplo, de informação, quem está do outro lado do conversando tem que ser capaz disso também. Então a gente fez toda essa revolução nisso. Então quando você olha segurança, abordagem comercial, solução e atendimento, a gente teve que fazer uma base aqui extremamente forte e inovadora para poder estar aproveitando esse momento. Que legal, Marcos, poder ouvir sobre como é que vocês estão tratando. Do nosso lado aqui também, o nosso ecossistema está bem preparado, todas as nossas soluções elas já contemplam essa transação. A gente já conseguiu colocar coisas no ar. Essa semana entra um cliente em comum que tem um volume transacional extremamente alto, ele já vai começar a sentir o reflexo dos benefícios dessa inovação, e não só isso, ele também já está enxergando outras coisas que ele pode evoluir, como, por exemplo, como é que eu atuo no ecossistema para manter o meu ecossistema muito mais forte, né? Como é que eu ofereço uma linha de crédito dentro de uma linha que eu consiga ter visões e trazer fornecedores de uma forma que eu como hub desse negócio fortaleça dessa minha relação. Então, eu percebo que tem muitas discussões avançando e vão surgindo novas oportunidades de negócio. Em linhas gerais, qual o balanço do banco frente às demais situações aí de pagamento existentes, né? Eu queria saber, assim, do ponto de vista
de outras modalidades existentes do banco, como é que foi o balanço? O Pix, ele atingiu quem usa TED, quem usa DOC, como é que foi isso no PJ e no PF? Você consegue dizer um pouquinho desse bastidor para a gente? Falando aqui pelo atacado, né, que é a parte que eu entro, ainda está muito no início. Então, assim, eu vejo que, estatisticamente, o que está acontecendo essa semana não é relevante para o que vai acontecer nos próximos meses. Quando você fala de empresas grandes, você tem toda uma curva, né, de aprendizado, de integração, de teste, né, normal, são empresas grandes, então elas têm toda uma forma de ver as coisas acontecerem, de usabilidade. Por exemplo, quem usa e-commerce vai estar testando, né, quer ver como é que é a taxa de conversão, se o cliente está sentindo confiança, se o cliente está educado em fazer, se ele precisa de mais tempo. Então, isso mexe, né, como eu falei, nas curvas de adoção. Tá? A gente tem prestado muita atenção nisso. Então, assim, o que a gente tem visto essa semana? Ótimos volumes, ótimos casos de uso, muitos clientes assim fechando com a gente, querendo, né, fazer parte do nosso ecossistema, sentindo a segurança, como eu falei, na segurança de relacionamento em si, o valor dos casos de uso, do atendimento. Mas ainda acho que tem muito chão, né? Então acho que tem, assim, a gente vai ver aqui nos próximos meses, especialmente acho que de janeiro para frente. Agora dezembro, obviamente, tem a questão de freeze, tem algumas empresas que estão com dificuldade de fazer implementações agora nesse momento, mas a gente já teve uma onda muito boa acontecendo agora, acho que vai ter um repique aí a partir de início de janeiro, tá? Essa é a forma que eu vejo. Em termos de comparativos diretos às transações, depende muito, tá? Você tem cliente que está de uma forma bem rápida indo nisso, numa transição do TED. Tem clientes que estão, por exemplo, nas transações de cartão de débito. Né, tem clientes que estão já focando na questão de arrecadação e boleto. Então, a gente tem aí vários casos de uso, até pelo nosso tamanho, né, na área de cash de pagamentos para atacado, pela liderança que a gente tem no mercado. Obviamente, a gente tem todos os casos de uso que você possa imaginar. Então, isso é bem interessante. Eu acho que a gente vai ver, como eu disse lá no meio da palestra, curvas de adoção sendo muito distintas. A gente vai ter centenas de curvas de adoção, né? É claro que na hora que você soma tudo, divide, né, faz uma média ali, você acaba tendo uma curva de adoção, que acho que é a grande curiosidade que as pessoas têm, né? Quanto o Pix vai ter de adoção no ano de 2021? Eu falei, claro, vai ter um número ali médio geral, mas eu vejo com muito mais interesse, né, e aqui eu provoco as empresas, bancos, fintechs, a ver as curvas de adoção específicas, por produto, por região, por tipo de empresa, né, por meio de pagamento. Elas vão ser extremamente distintas, e eu acho que isso vai depender muito da maturidade que a gente traga os casos de uso e como é que quem é o cliente do cliente, né, ou o fornecedor, depende de onde você estiver usando o Pix na cadeia, vai estar... E acabou travando? Eu acho que o Marcos travou. Eu acho que o Marcos teve um problema na conexão. Sai, Dani. Okay. Gente, pessoal, Igor. Gente, ó, a gente tem um problema na conexão, mas o nosso tempo também já está chegando ao fim. Então, obrigado, Márcio. Obrigado, Wagner. Você quer complementar? Você quer finalizar? Voltou. Então, bom, vamos voltar. É para dar uma concluída? Bom, pessoal, eu queria só agradecer muito de novo aqui o convite, agradecer aqui a interação, obrigado aqui, Nexus, pela oportunidade de estar aqui refletindo, né, e trocando aqui com vocês. Desejo todo sucesso para vocês no ecossistema também. De novo, qualquer dúvida, qualquer ponto de que vocês querem esclarecer, falar com a gente, estamos à disposição. Ficou ali na apresentação o QR Code ali da nossa landing page. Fica sempre ali com novidades e também com os nossos especialistas Pix aí para todos estarem interagindo. Muito obrigado. Pessoal, Marcos, eu que agradeço aí. Igor, eu agradeço também. Eu queria pegar um minutinho para finalizar, né? Eu acho que toda crise traz oportunidades, né? Temos que pensar aí o que cada um de nós podemos fazer para criar as oportunidades para a transformação acelerada, ainda maior. E ela esteja dentro de um ecossistema forte, aproveite a expansão de crédito e visualize como isso mexe nos nossos negócios, né? As mudanças estão aí, a gente precisa estar pronto e preparado para aproveitar toda essa situação e essa tendência de aceleração contínua na mudança, né?
O que o Marcos nos apresentou reforça ainda o nosso posicionamento estratégico como empresa, nosso posicionamento como oferta, de pensar em ecossistemas fortes para que todo o elo da cadeia esteja altamente fortalecido para a gente não só desenvolver negócio, mas retomar a economia de uma forma muito forte. Novamente, eu agradeço aí a todos os participantes, especialmente o Marcos, que abrilhantaram aí esse primeiro Next Experience e todo o time que fez isso acontecer. Aí eu estou falando do nosso time de back-office. Reforço aos nossos participantes para não saírem da sala. A nossa palestra continua. Ainda teremos aí o Arthur Diniz, que é o CEO da Crescimento, sobre novos tempos, novos líderes, 7 habilidades-chave da liderança do futuro. E às 19 horas, o Walter Longo, um palestrante internacional, falando sobre a empresa do futuro, como ampliar as suas chances de sucesso. Marcos, muito obrigado, prazer em revê-lo. Obrigado a todos que participaram, obrigado ao nosso time. Fiquem à vontade em questionar, pergunta. Nosso time de marketing, back-office, comercial, CS, fica à prontidão também para responder qualquer dúvida. Estamos à disposição para criarmos um ecossistema cada vez mais forte.